Rui, queres uma água? Não, mas estava a pensar numa instituição com dinheiro. Agora, por exemplo, ao Carlos, estou muito mais otimista em relação sempre da arte moderna, do Benken. Queres Pode ser que juntar se um pouco repita a mais? expressão de algo que abriu aquilo e que nunca mais se repetiu. Não está no tempo. E foi uma das melhores posições que eu vi em Portugal na minha vida. E ninguém reparou. Ninguém É só reparou. juntar mais, trazer mais para Pode ser que se repita a exposição de algo. Tanta falta faz. Sim, sim. Mas agora lá uma retrospectiva por vias. Que estava uma instituição, está muito envelhecida, a Benken. Está muito velho. Está muito velho aquilo. Muito velho. Bom, vamos então passar a alguém mais jovem, que é o Miguel Van Schneider. Ele tem quase a minha idade. Nós somos colegas, mas colegas. Ele é um pouco mais novo. No espírito. Souberam ter sido tão. Não, mas não mais jovem do que tu, mais jovem do que o Benken, era o que eu dizia. O Benken também, pelos vistos, até vamos a ver o que acontece no Câmara, já foi. Mas, convidando o Rui a juntar-se a nós enquanto entrevistadores do Miguel, lançar uma primeira pergunta. Tu foste ou és um caso raro de alguém que, vindo do meio académico e da área da sociologia, da arte, da cultura, se interessou particularmente pelos fenómenos da história da arte em Portugal e por um período muito específico, a transição, o período pós-revolucionário, que estudaste, que conheces como muito poucas pessoas, as ocorrências, os episódios, as dinâmicas, e que te aconteceu enverdar, fazer uma escolha que não era uma escolha fácil no campo da curadoria, não é? Mas justamente nós convidámos-te também porque és alguém que pode ter ou que terá certamente uma perspectiva bastante informada e lúcida sobre a atividade da Sociedade Nacional de Belas Artes nesses anos que tu conheces tão bem, não é? Por acaso não. Quer dizer... por acaso não. Eu nunca tive nenhuma ligação à Sociedade Nacional de Belas Artes e nunca estudei o assunto. Nunca me debrucei sobre a Sociedade Nacional de Belas Artes enquanto objeto de estudo. E raramente frequentei a Sociedade Nacional de Belas Artes. Portanto, estou aqui numa posição tipicamente de paraquedista. Tenho algumas opiniões sobre o assunto. E todos nós temos opiniões sobre vários assuntos e tendemos a ter opiniões sobre demasiados assuntos, onde às vezes devíamos estar calados. Mas nesse período, que não é só o período pós-revolucionário, também é o período anterior, digamos, durante toda a década de 1970, a Sociedade Nacional de Belas Artes desempenha um papel muito importante, não necessariamente por ter direções muito esclarecidas e muito dinâmicas. Não estou a dizer que não tivesse tido, não estudei o assunto. Mas não foi necessariamente por ter direções esclarecidas e dinâmicas que desempenhou um papel importante. Foi porque, na altura, o contexto artístico português estava depauperado de espaços. E a ideia que eu tenho é que, nessa altura, desempenhou um papel mais importante do que desempenhou nos últimos 20 anos, por hipótese. Não necessariamente que as direções sejam, destes últimos 20 anos, sejam menos esclarecidas e ativas do que as de tempos mais recuados, de outra época, mas porque na altura os artistas recorriam à Sociedade Nacional de Belas Artes. A Sociedade Nacional de Belas Artes era uma instituição, nesse sentido, muito democrática, continua a ser hoje, só que hoje continua a ser uma instituição com essa abertura, imagino eu, não obstante os academismos, que também estão instalados. Muito pouco artista está interessado em expor aqui. Tem outros espaços que lhes interessam mais do que a sociedade para apresentar o seu trabalho. É um bocado... Isto é, enfim, muito vago. Mas tenho, francamente, essa convicção. Eu, de resto, devo dizer, e não digo isto como uma crítica à sociedade, nem sequer como uma autocrítica a mim,
que eu não venho aqui ver exposições, a não ser episodicamente. E eu digo isto como um facto. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer aqui também é de um ponto de vista que não é indissociável deste facto. Eu não frequento a Sociedade Nacional de Belas Artes. E desse ponto de vista, contrariamente ao Rui, eu não tenho nenhuma simpatia pela Sociedade Nacional de Belas Artes. Mas também não tenho nenhuma antipatia. A Sociedade Nacional de Belas Artes deixa-me indiferente, para ser franco e honesto. E é pena que assim seja. É pena que assim seja. E, portanto, também contrariamente ao Rui, eu não tenho nenhum otimismo em relação ao futuro da Sociedade Nacional de Belas Artes, que é uma instituição centenária, e as organizações tendem a criar lógicas de inércia, de rotina, de conformismo. E o que é espantoso é que romper com essas lógicas de inércia, de rotina, com essa acomodação, parece muito fácil. Mas na realidade é quase uma impossibilidade. Porque basicamente isso depende das pessoas. E pode, em última instância, depender apenas de uma pessoa. E portanto, quando nós também falamos das organizações, das associações, da Sociedade Nacional de Belas Artes, estamos de alguma maneira a construir uma ficção. Há uma espécie de fachada que é a instituição. E as instituições não existem nesse estado idealizado. As instituições são às vezes uma pessoa, ou duas, ou três, e elas fazem a diferença para o melhor ou para o pior. Depende das instituições, depende daquilo que estamos a falar. E portanto parece muito fácil, mas é muito difícil, porque contrariamente ao que nós pensamos, que o problema são as condições materiais. E como o Rui muito bem disse, o problema nunca foram as condições materiais. E o problema deste país nunca foi ser pobre. Nunca foi escassez de recursos. Porque eles são escassos, já nós sabemos, mas também são escassos em países ricos. Os recursos são, por natureza, escassos. E o grande problema que nós sempre tivemos é como é que esses recursos são utilizados e como é que eles são distribuídos. E o que eu observo, desde que tenho atividade como curador, é que os recursos são sistematicamente, pessimamente gastos, pessimamente utilizados, pessimamente distribuídos. E o problema, então, eu diria que não são as condições objetivas. E na Sociedade Nacional de Belas Artes também não serão as condições objetivas ou materiais. E não será o montante que se consegue reunir com a coleta aos sócios. O problema, como sempre, e estamos a falar do campo artístico, estamos a falar do campo da cultura, o problema são as condições subjetivas. E desse ponto de vista, sem partilhar necessariamente dos exemplos, sem perfilhar os exemplos que o Rui deu, porque os meus exemplos seriam diferentes e eu não me interessa muito agora nessas circunstâncias estar a exemplificar, mas o nosso grande problema, que não nos tira da cepa torta, não nos tira da nossa miséria, que é intelectual e não é material, é as condições subjetivas. E essas têm que ser transformadas. Como é que isso se faz? Haverá diferentes soluções. Mas há soluções para transformar as condições subjetivas dentro da própria Sociedade Nacional de Belas Artes. E isso opera milagres. Não diria que a nossa miséria é intelectual. Até porque, como eu disse, as áreas em que nós damos cartas de relevância universal, como tu sabes, isso é inquestionável, apesar das dificuldades materiais, é inquestionável. E dei-te vários exemplos em que Portugal é, de facto, quer dizer, quem são os melhores cineastas vivos do mundo. É o Godard em primeiro lugar, não, o Oliveira é segundo, não é? Quer dizer, um paísinho destes é qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu não diria a nossa miséria intelectual da parte das nossas elites. E quando falamos de elites, isto já vem desde o Dom Manuel. O Dom Manuel herdou o Império e que sempre deixou uma bancarrota. E com ele começa a nossa desgraça. O Dom Manuel protegeu as clientelas, o Dom Manuel desfez tudo que o Dom João II construiu. Não, é verdade, é verdade. O Dom Manuel emprenhava pelos ouvidos, o Dom Manuel favorecia os que não mereciam, e isso o Portugal no seu pior que continua até hoje. São as nossas elites que sofrem miséria intelectual, e são os nossos banqueiros, e são os nossos políticos, e são os nossos economistas, e no tempo de Salazar eram juristas, e com o Cavaco foram os gestores, e hoje em dia são os economistas outra vez. Rui, mas há as elites económicas e há as elites políticas. Essas, de facto,
comanda os destinos de um país e tem um papel determinante nos destinos de um país. Mas eu estou a pensar nas elites artísticas e nas elites culturais. Desse ponto de vista, nós somos a elite. Enfim, nós somos a elite. E, portanto, quando eu estou a falar da nossa miséria intelectual e da debilidade das condições subjetivas, estou a referir-me especificamente ao campo da arte. Num sentido mais restrito ou mais alargado, como bem se quiser. Posso dizer que o que eu digo é aplicável ao campo da arte e também ao campo cultural, no sentido mais largo. E eu, desse ponto de vista, não partilho da tua perspectiva. Eu acho, lamento imenso dizê-lo, que nós somos fracos. Eu acho que nós somos provincianos disfarçados de cosmopolitas. Isso vem no tempo do não, mas eu não estou a falar dos outros, eu estou a dizer nós. Eu não estou a falar dos outros. Eu estou a falar do campo da arte, onde eu tenho um papel, uma intervenção constante como agente. Então eu estou a falar de nós. E o diabo nunca são os outros. O diabo somos nós próprios. E o problema somos nós próprios. Enquanto nós não discutirmos as questões incorporando nessa discussão este problema de que nós somos, nós temos que ter uma autorreflexividade e um entendimento autocrítico destas coisas, estamos tramados. Estamos sempre a chutar, parecemos aqueles clubes de futebol muito fracos, em que o futebolista está sempre a chutar a bola para o companheiro do lado, porque fica atrapalhado quando passam a bola. Estamos nós sempre a chutar a bola para o companheiro do lado. E estamos sempre a sacudir água do capote. E, portanto, quando nós falamos da Sociedade Nacional de Belas Artes, muito interessante e pode vir a ser importante esta abertura ao exterior que acontece com este projeto, que me parece, nesse sentido, exemplar, mas tem que haver um trabalho interno. Porque senão é como estar no deserto com uma mangueira e à espera que cresçam plantas. Quer dizer, uma mangueira no deserto, por muito que debite água, não faz com que as plantas cresçam. É preciso trabalhar o terreno. Isso passa pela educação, naturalmente. Queria mudar, sim, isso passa pela educação e passa, mas queria mudar um bocado o enfoque, aproveitando que estás e eu também. Foi algo que já se falou aqui esta manhã e que não é demais voltar. E tem que ver com o papel que a sociedade tem desempenhado, muitas vezes invisível, que é um papel e que tem que ver quase com uma impossibilidade. Os artistas são seres radicalmente individualistas, que não se associam do ponto de vista organizativo. Eu julgo que isso começa a mudar, claramente. Sim. Começa não. Mas queria... Depois respondes, deixa-me só acabar. Começa não. E aquilo que no fundo que vos queria perguntar é... aqui a sociedade tem desempenhado esse papel de, muitas vezes, de travar lutas, que são lutas que têm que ver com questões fiscais, têm que ver com questões alfandegárias, têm que ver com... E, por outro lado, ainda não é, e poderá ser muito provavelmente, o embrião de uma associatividade de artistas que ainda não existe, não é? Na prática, para resolver problemas concretos. Houve tempos em que existiu, em tempos de crise. Mas a minha pergunta é: o que é que achas, ou o que é que acham acerca dessa impossibilidade de tornar-se possível ou não? Ou seja, de haver formas, como Rui, como tu dizes, eu acho que percebi pelo teu discurso que as coisas estão a mudar, não é? Que o poder vai, quer dizer, é muito provavelmente já uma míriade, ou provavelmente somos já geridos por espectros, não é? Que resistem a
uma mudança que já foi, no fundo. Mas, e a pergunta que eu deixo é, tentando ser o mais objetivo possível, essas formas de autorregulação, de auto-organização que se passam episodicamente, se podem passar no âmbito de uma instituição como estas, que se chama, julgo com propriedade, mas talvez de forma algo anacrónica, a Casa dos Artistas. Há um problema, que é poder-se-á dizer mutatis mutandis, também é o problema da política, que é o problema da representação. E o facto de a Sociedade Nacional das Belas Artes ser uma instituição que tem como missão representar os artistas, não quer dizer que na prática representa os artistas. E a representação não é uma questão teórica, é uma questão de facto. E por isso é que se fala de crise de legitimidade na política. E desse ponto de vista, estando a falar de campos completamente diferentes, que funcionam de maneira completamente diferente, com lógicas completamente diferentes, a Sociedade Nacional das Belas Artes tem, desde há muito tempo, uma clara crise de legitimidade. Mas isso funciona em duplo sentido, como não estou nem a culpabilizar a sociedade, nem a inibar os artistas. Claro. Eu não estou num discurso moralista nem judicativo. Eu estou a fazer uma constatação. Se houver alguém que discorde, tenho todo o gosto em ouvir essa discordância. Mas isto parece-me insufismável, está à vista desarmada. Não estou a dizer nada de extravagante ou esotérico. Há um problema de representação. Como é que a sociedade pode, antes mesmo de aspirar a ter uma intervenção eficaz nessas matérias, como é que a sociedade antes pode conquistar alguma representatividade? Se acha que se conquista essa representatividade através de lógicas que são impraticáveis de mobilização dos artistas, esqueça-se. Isso é uma ilusão. Se se pensa que a revitalização da Sociedade Nacional de Belas Artes passa por uma lógica comunitária e de mobilização dos artistas, peço imensa desculpa, mas eu não dou para esse peditório. E estarei cá para observar que não vai ser assim. Mas dizer que não vai ser assim, porque é uma impossibilidade. Não pode haver mobilização dos artistas. Daí a dizer que não pode haver mobilização dos artistas, vai uma grande distância. E pode haver mobilização dos artistas. Aquilo que vocês estão a fazer com estas conversas, onde participam, entre outras pessoas, também vários artistas, é uma forma de mobilização dos artistas. Se se pensa sempre com as manias das grandezas e com uma ambição sistémica, estamos lixados, porque a realidade é o que é e não muda porque nós temos a vontade e o voluntarismo de a mudar. As estratégias e as manobras táticas, hoje em dia, e não apenas na Sociedade Nacional de Belas Artes, têm que ser de pequena escala, de micro-operações que se conjugam e que produzem um efeito cumulativo. Agora, se se quer fazer o povo unido dos artistas na Sociedade Nacional de Belas Artes, enfim, go for it. Mas não dá. E, portanto, não é, eu acho, uma boa via sequer entrar numa discussão, que é um beco sem saída, sobre como é que nós vamos mobilizar os artistas. Assim. E depois vai-se cair na historiazinha deprimente do abaixo-assinado. É que a nossa impotência está escancarada em todos os abaixo-assinados que se fizeram nos últimos 20 anos. Isso não é o espelho da nossa mobilização, isso não é o espelho do nosso ativismo, isso não é o espelho da nossa consciência cívica, isso é o espelho da nossa impotência. Porque não levam a lado nenhum. Isso são gestos puramente rituais e simbólicos, mas nem sequer simbólicos, como por vezes os gestos simbólicos são, porque os gestos simbólicos são performativos sobre a realidade, e estes gestos simbólicos são estéreis. Não têm qualquer performatividade sobre a realidade. E eu não vi, por exemplo, a Sociedade Nacional de Belas Artes tomar posição, e peço imensa desculpa,
pelo polvilhar de alguma atualidade não tão interessante quanto isso, não vi a Sociedade Nacional de Belas Artes, que é representativa dos artistas, tomar uma posição em relação a uma situação que todos andamos aí nas conversas de café, que já não se atura, a comentar que é um escândalo, de haver uma nomeação de um artista para a Bienal de Veneza, que é uma nomeação política. E temos aqui um problema de legitimidade. Porque poder-se ter escolhido o curador que eu acho mais taralhoco para escolher o artista que eu acho mais taralhoco, e essa escolha do curador e do artista não estariam feridas de legitimidade. E eu não teria nada a questionar a esse respeito. Poderia depois opinar sobre a representação portuguesa na Bienal de Veneza. Agora, os políticos não têm autoridade, no sentido político do termo. Não têm legitimidade, porque não têm competência. Não têm a competência reconhecida para escolher um artista. E nós, que participamos num campo, que é o campo da arte, que é muito vulnerável e muito débil em Portugal, vamos fazendo as nossas pequenas catarses em conversas que não interessam ao menino Jesus, de corredor e de café, sobre o escândalo que é a nomeação da... E eu não vejo porque é que a Sociedade Nacional de Belas Artes, como gesto simbólico inconsequente, não poderia ter tomado uma posição denunciando esta situação e, desse ponto de vista, assumindo o papel que tem, mas não seja a um nível de wishful thinking de representação dos artistas. Ok. Bom, ficamos com esta última sentença. Esse assunto já foi aqui falado. Na realidade, falámos há bem pouco tempo e não com a mesma veemência, mas nos mesmos moldes. E vamos então, mais uma vez, rodar. Agradecemos muito ao Rui. Ok.